coletiva do Fluminense. Primeiro fala Iago, depois fala Roger. Vamos ver o que eles vão falar. Máscara, não? Não, tem que ser com a máscara. Sim. Por favor. Seguimos a entrevista coletiva depois de Fluminense 2, Barcelona também 2. Agora com a parte do Fluminense, Iago Felipe gentilmente está aqui para responder as perguntas enviadas pelos jornalistas. Obrigado pela presença, Iago. Boa noite. Primeira pergunta do Cícero Melo, da ESPN. O que faltou para uma melhor atuação e uma vitória em casa hoje? Acho que detalhe, né? A gente estava bem no jogo. Quando tivemos a oportunidade de fazer o segundo, infelizmente não fizemos. Futebol, principalmente competição como Libertadores, tem que aproveitar cada momento para que a gente não possa se complicar, né? Complicamos um pouco no jogo de hoje, mas tenho certeza que isso foi só a primeira parte e nós vamos buscar a classificação no jogo de volta. O Caio Blois, do UOL, diz que o Barcelona oferecia menos perigo do que o esperado até empatar em um erro coletivo da defesa. Depois, a equipe pareceu sentir psicologicamente o gol sofrido. O gol de pênalti do Fred no fim é o suficiente para levantar o ânimo da equipe para o jogo de volta em meio à pressão e os recentes resultados ruins? Eu também faço a mesma leitura, né? Ali dentro de campo, eu estava até conversando com alguns jogadores que, antes de tomar o gol, a gente estava bem na partida e foi uma série de infelicidades ali que resultou o gol do Barcelona. E rapidamente o time caiu um pouco, né? Um pouco frustrante ali, mas eu já tinha comentado, ó, já passou, né? Vamos para cima que passou e temos que voltar para o jogo. E eu tenho certeza que esse gol do Fred ali no final, com certeza, pode ser o gol da classificação, né? Que traz esse ânimo para que no jogo de volta a gente possa fazer melhor ainda. E assim você responde também uma questão aqui que tinha sido levantada pelo Vitor Lessa, da Rádio Globo. Próxima pergunta do Thiago Lima, do GE. Globo. Os jogadores queriam dar uma resposta para as críticas e cobranças que vêm sendo feitas pela torcida e pela imprensa também nesse jogo. Você acha que conseguiram dar essa resposta? O torcedor do Fluminense nunca vai cobrar se você der a vida dentro de campo, né? Pelo contrário, vai te apoiar. E é isso que nós temos que fazer, né? Independente, vai ter jogo que vai ser ruim tecnicamente, taticamente, mas a nossa vida dentro de campo tem que ser entregue todo jogo, né? Então, nós falamos bastante, principalmente no jogo de Libertadores, né? Para que a gente possa fazer o nosso melhor, que a gente não vai se arrepender nunca. O David Sharp, do Antenados na Jogada. Iago, você não acha que o setor de meio campo fica sobrecarregado só com você e Martinelli, com mais vitalidade e velocidade? Não seria interessante mais um jogador no setor para que as pontas tenham mais liberdade para atacar? Em determinado momento do jogo a gente tem que atacar mais, então sobra alguns espaços, não só no meio campo, mas às vezes sobra também pelo lado, e principalmente jogando dentro de casa, temos que jogar para cima para que a gente pudesse buscar a vitória, e infelizmente não aconteceu, mas eu tenho certeza que o time fez um bom jogo para que a gente possa buscar a classificação lá em Guayaquil. Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor. Outra vez o Flu caiu de rendimento no segundo tempo. A que você atribui isso? Pode ser pelo gol também, né? Pode ser pelo gol tomado no momento ali que a gente estava melhor no jogo. Isso bate uma frustração, de certa forma, né? Mas, infelizmente, também tomamos uma virada, mas o time buscou força para empatar dentro de casa. E isso também mostra uma força, né? Um equilíbrio também que a gente tá cada vez melhor nesse sentido. O Daniel Kaiser, penúltima pergunta da Antena Esportiva. Iago, a partida de hoje parecia controlada pelo Fluminense em algum momento do jogo. A pressão pelos resultados que o time sofre influencia de alguma forma no emocional dentro do campo? Acho que depende, né? Hoje, independentemente de qualquer situação, nós sabíamos que começava hoje, mas não terminava hoje, né? Dois jogos ida e volta, né? Então, é claro que nós queríamos ganhar, fazer o resultado dentro da nossa casa, onde nós somos fortes, mas já mostramos na própria competição, na Libertadores, que nós jogamos bem fora, né? Então, podemos sim buscar o resultado fora de casa. E a última pergunta do Alonso Garrido Pareja, da La Pizarra del Lincha. Como você avalia, de maneira individual e também no coletivo, o desempenho do time essa noite? Eu creio que, no geral, é um time com muita vontade,
de ganhar o jogo dentro de casa, né? Muito focado, muito concentrado no que tinha que fazer, sabemos dos detalhes, pecamos em alguns detalhes, né? Alguns momentos que tivemos, mas deu para ver bem o adversário e tenho certeza que nós vamos buscar a nossa classificação. Esse Iago Felipe, muito obrigado, Iago, boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Na sequência, vamos receber o treinador do Fluminense. Já Roger vai vir. E assim, tá nítido que a avaliação do Fluminense, a avaliação dos jogadores, a avaliação, provavelmente é o discurso que Roger virá, é de que o Fluminense fazia uma boa partida até o momento em que o Barcelona achou um gol, o Barcelona acho que talvez o termo, não sei se o termo utilizado vai ser achou um gol, mas talvez seja isso. Acho que Roger tá chegando lá para poder falar. Acho que vai ser esse discurso, de que o Fluminense fez uma ótima partida, o que eu não acho que aconteceu, acho que fez uma boa partida, até o momento em que perdeu. Até o momento que tomou o gol e aí desmontou, e foi ótimo achar o gol de empate. Entrevista coletiva depois de Fluminense 2, Barcelona 2, agora com o treinador da equipe tricolor, Roger Machado. Obrigado pela presença, Roger, boa noite. A primeira pergunta é do Cícero Melo, da ESPN. Como você projeta o jogo em Guayaquil, precisando vencer para classificar? O exemplo a ser seguido é a vitória contra o River Plate em Buenos Aires? Acho que não só essa, né? Tem outros eventos nos Jogos da Libertadores. Acho que nós tivemos pelo menos 3 vitórias que eu me recordo, entre fase de grupo e já nas oitavas de final aconteceu. Então a nossa vida é vencer, né? Obviamente que o resultado que nós gostaríamos era ter levado uma vantagem, né? Até porque, pela atuação que nós tivemos, acho que demonstramos consistência e futebol para merecer um placar que nos desse uma condição diferente do empate. Mas a vitória simples nos dará a classificação da próxima fase, né? E eu tenho certeza que a gente vai trazer essa classificação, né? Foi um bom jogo, fizemos um bom jogo equilibrado. Nos equilibramos nos 2 momentos, né, na penalidade e depois numa saída de bola que proporcionou o primeiro gol, mas estivemos sempre vivos na partida, né? Isso é bem importante. A Aline Nastari, da TNT Esportes, fala que no último jogo você falou sobre não ser o momento para mudar taticamente, e isso acabou sendo bem repercutido. Hoje, mais uma vez, o próprio Fred reconheceu que o time não foi bem, porém sofre 2 gols em erros individuais. Você acredita que ainda dá para tirar mais desse time? Qual o seu diagnóstico da queda de rendimento da equipe? Não, acho que nós não tivemos queda de rendimento substancial que justificasse os 2 gols do adversário, né? Foram 2, uma penalidade e depois um equívoco na saída, 2 lances pontuais. O adversário criou muito pouco. Durante a partida inteira, nós controlamos a maior parte do jogo, né? A gente esteve dentro da partida o tempo inteiro. Mas é uma fase da competição que estão os melhores, né? Nosso time vem jogando no limite das suas capacidades, né? Muito motivado, né? E hoje mostrou que, muito embora o resultado de empate, né, não era o que nós desejávamos, né, que nós temos condições de vencer, assim como vencemos outros adversários fortes fora de casa, né? A mudança de estrutura, né? Nesse momento da competição, ela é possível que mexe com a estrutura da equipe, né? Mas hoje a gente alterou com o posicionamento do Casares numa posição diferente, fazendo mais companhia pro Fred ali na frente, e eu penso que tem funcionado bem. Caio Blois, do UOL, pergunta se a mudança de comportamento da equipe no segundo tempo... Só um pausezinho aqui, isso é um fato. Casares ali na frente, apesar de não ter feito Casares resolveu, o grande craque e tal, mas o Fluminense melhorou um pouco tendo Casares mais próximo de Fred. O problema é que o desempenho de Fred também foi bem ruim, né? O tempo deve-se apenas à troca de peças que pediram substituição, como Casares, Luiz Henrique, Gabriel Teixeira, ou o time mentalmente sentiu o gol sofrido num erro bobo da defesa? Não, mentalmente não, porque a parte mental e emocional do nosso time é muito forte, e muitas das vitórias que nós tivemos em jogos decisivos foi porque a gente acreditou até o final e teve força mental para sustentar resultados adversos, né? Posso citar 3 ou 4 eventos dentro da própria Libertadores mesmo, né? É evidente que
com as substituições, você troca um pouco a característica dos jogadores, né? Alguns entram no mesmo nível dos demais, o adversário também faz as suas substituições, né? E retoma para a partida, né? Mas a gente está falando, né, do adversário que fez 2 gols numa de penalidade duvidosa, na minha opinião, né? Mete essa não, E o Roger. segundo de um equívoco nosso, né? Então eu acho que o adversário criou pouco, né? A gente criou mais, teve mais volume, né? Como eu disse, poderia ter tido sorte melhor, mas é uma decisão. Não dá para se imaginar que você vai ter ampla vantagem contra o adversário qualificado como é o Barcelona. O Thiago Lima, do GE. Globo, pergunta Cara, se me você sente me falta... incomoda um pouco esse discurso. Assim, é óbvio que esse discurso ele acontece porque o Fluminense fez 2-2, etc. Mas o Fluminense poderia sim ter construído uma ampla vantagem. Poderia ter construído. De opções no banco para o Fluminense manter o nível. Há alguma chance de ter o Caio Paulista no Equador? Então, a gente está trabalhando para que o Caio esteja presente. A gente não sabe precisar, não tem condição de precisar essa questão, porque ele ainda está na fase de transição. Hoje o Biel pediu para sair sentindo alguma coisa, a gente também vai esperar amanhã para reavaliá-lo, torcer para que não seja nada demais e que ele possa estar presente. As nossas opções nesse momento são essas, né? E eu confio muito nas opções que eu tenho. Né? Em alguns momentos nós vamos ter a participação mais efetiva desses jogadores, outras nem tanto. Né? Como eu disse, nós estamos jogando no limite das nossas capacidades, com muita dedicação, com muito empenho, né? E eu tenho certeza que a gente vai buscar as classificações lá fora. O David Sharp, do Antenados na Jogada. Roger, sabendo que o Barcelona é um time muito agudo pelos lados e que o Fluminense tem jogadores com velocidade baixa, como Casares e Fred, que começaram jogando hoje, não teria sido melhor colocar mais alguém no meio e segurar os laterais para dar mais liberdade para os garotos nas pontas atacarem? Desculpa, não consegui entender essa proposição, né? Porque justamente para que a gente consiga jogar dentro de casa, eu tenho que usar os laterais no fundo do campo, né, para gerar as oportunidades que nós geramos. As oportunidades que nós chegamos pelas beiradas foi justamente quando a gente conseguiu progredir fazendo ultrapassagem, combinação com os laterais, combinação com o Samuel, combinação com o Egídio, para a gente conseguir botar Biel e Luiz, ora por dentro do campo, junto com o Casares, para que a gente tivesse mais peso na área. O Casares não é um jogador lento, longe disso. Esse é um jogador que aí não dá, né, Roger? dinâmica e boa velocidade para jogar no meio campo. O adversário era rápido pelas beiradas e a gente tratou de se aproveitar justamente nas transições dos espaços que eles deixavam. Se eu essa avaliação para mim não é completa, porque eu não vi a necessidade de ter esse tipo de formatação com esse modelo, né, citado pelo entrevistador. Eu não sei se Roger tá se complicando demais nas palavras, se aconteceu... Assim, eu vou repetir aqui a última frase que ele falou. Aliás, se eu voltar aqui, pode ser que eu volte no momento errado. O que ele falou foi o seguinte, que ele não viu como uma coisa completa, porque... Vou botar aqui. Né, para gerar as oportunidades que nós geramos. As oportunidades que nós chegamos pelas beiradas foi justamente quando a gente conseguiu progredir fazendo ultrapassagem, combinação com os laterais, combinação com o Samuel, combinação com até aí vai. Para a gente conseguir botar Biel e Luiz, ora por dentro do campo, junto com o Casares, para que a gente tivesse mais peso na área. Olha agora. O Casares não é um jogador lento, longe disso. Esse é um jogador que tem muita dinâmica e boa velocidade para jogar no meio campo. O adversário era rápido pelas beiradas e a gente tratou de se aproveitar justamente nas transições dos espaços que eles deixavam. Se eu essa avaliação para mim não é essa avaliação não é completa porque eu não vi a necessidade porque eu não vi a necessidade ter esse tipo de formatação de ter esse tipo de formatação com esse modelo citado não é completa porque eu não tive a necessidade, eu não tive essa visão. Cara, ele tá se enrolando muito nas palavras, não é possível assim. Vamos lá. Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, isso é gênio. Diz que o Fluminense caiu muito de produção no segundo tempo e que os jogadores que vieram do banco não renderam tanto hoje como nos últimos jogos.
você segue apostando nas mesmas mudanças, normalmente trocando jogadores por outros da mesma função. Por quê? Porque é um modelo de jogo que você tem com 5 substituições, né? Você troca aquelas peças que estão mais desgastadas. Né? Dentro desse modelo que a gente tem, essa é a opção que a gente faz. Hoje eu troquei dentro do modelo de um 4-2-3-1, passei para um 4-4-2, diferente que a gente vinha fazendo no 4-3-3. Né? Então são mudanças. Né, são mudanças, né? Trocar, né, eu costumo dizer, trocar 6 por meia dúzia, você troca a característica das funções, né? Não obrigatoriamente você precisa mudar o sistema, e para mudar o sistema precisa ter tempo para fazer isso, não dá para sair de um sistema para o outro como se imagina ser tão fácil para quem está analisando lá do lado de fora. 2 últimas perguntas. Eu não vou falar nada. Lessa, da Rádio Globo. Roger, você conversou com o presidente Mário Bittencourt recentemente, ou com o Angione, você se sente respaldado para seguir o trabalho, mesmo em caso de uma eliminação na Libertadores? Nós não estamos eliminados da Libertadores, né? Eu acho que essa questão a gente pode deixar para um outro momento, né? Na Copa do Brasil também foi me questionado com relação a isso, como se a gente tinha perdido o primeiro jogo e já estava fora da Copa do Brasil. Né? Quem aposta na desclassificação do Fluminense em função do empate, né, pode apostar que a gente vai buscar lá até o final. Né? E com relação às conversas, a gente sempre conversa. Né? E cargo de treinador de futebol, eu não sou o treinador do Fluminense, eu estou o treinador do Fluminense. Né? E a gente sabe que quando os resultados não acontecem, naturalmente é um desgaste. Né? Mas eu acho desnecessário, né, esse tipo de questionamento justamente no meio de uma decisão importante. Né? Última pergunta do Daniel Kaiser, do Antena Esportiva. O Fluminense vai ter uma lesão duríssima na semana que vem no Equador, mas uma eventual 4ª derrota seguida no Brasileirão seria prejudicial para o time. Você pretende poupar algum jogador no jogo em Porto Alegre contra o Inter, ou as circunstâncias não permitem? Nós vamos ver a partir de amanhã. Vamos ver como é que os atletas vão estar se recuperando. Né? Tem sexta, sábado e domingo, só 3 dias. Depois, posteriormente a isso, tem a viagem. Né? Tudo muito em seguida. Né? Eu gostaria de poder levar todos que estivessem nas melhores condições. Né? Mas a gente precisa ver. Hoje fizemos um jogo forte. Né? Isso gera impactos na recuperação dos atletas que pode impactar na outra semana. Né? Mas é claro, o Campeonato Brasileiro é importante porque o resultado positivo também nos dá confiança para o seguinte jogo. Né? E tudo isso vai ser muito bem avaliado. Muito obrigado, Roger. Boa noite. Boa noite. Esse é o treinador do Fluminense, Roger. Bem, finalizou aí. Sobre a resposta... Vamos lá, eu falei, o discurso era aquele mesmo, né? Era aquele padrão de fomos bem, tá? Ele até não citou muito o gol, achei que fosse citar mais o gol. A resposta ali sobre, quando ele cita a questão de Casares e cita a questão de mudança, de que ele não via aquele esquema sugerido pelo repórter como uma boa, porque não foi o que ele escalou, foi isso que ele falou, porque não foi o que ele escalou. E a resposta seguinte, né, a minha pergunta foi a mesma lógica, de que ele acredita nesse modelo. Ele falou que mudou para um 4-4-2. Se ele tá falando de mudar para um 4-4-2, botando Abel e Fred de centroavante, Luca e Kaique pelo meio, isso não aconteceu. Ele enfiou todo mundo dentro da área, depois da entrada de Abel, foi enfiar todo mundo dentro da área. Ele fez a mudança, tomou o gol e enfiou todo mundo dentro da área para chutar a bola para a área. Isso estava nítido aqui, nos gritos aqui da área técnica. Então, mudar para um 4-4-2 isso é um caos imenso. E ainda sobre a questão do esquema e do modelo. Eu entendo e concordo que, de fato, sem tempo é muito difícil mudar esquema e modelo. Mas o Fluminense tá aí há 5 meses, pelo menos, com o Roger Machado. Foram cerca de 50 jogos já nessa temporada. Por mais que ele não tenha tempo para treinar direto, ele teve tempo para poder não fazer sempre as mesmas substituições, sempre trocando, variando só conforme a opção que ele tem no banco de jogador. Se ele tem esse jogador, ele bota o time um pouco... Não tem uma variação. Não tem uma variação nem de sistema, como ele falou, nem de... A impressão que dá é de que o Fluminense vai jogar até os 60 e o adversário até os 90. Repetindo, é totalmente possível o Fluminense classificar lá. É mais difícil. Quando eu falei isso contra o Criciúma, não. Contra o Criciúma era uma outra história. Era fácil o Fluminense classificar aqui no Maracanã. Agora é um jogo fora de Libertadores em que precisa ganhar. Totalmente possível classificar.
Mas o saldo que a gente sai aqui hoje do Maracanã poderia até ser um pouco positivo, não fosse o histórico. Todos os últimos jogos o Fluminense cai muito quando mexe. E sem ter Caio Paulista, e se não tiver Gabriel Teixeira, e vai continuar assim. As entrevistas de Roger têm sido, e isso me decepciona muito, porque no início não era assim, principalmente quando os resultados estavam vindo, tem parecido um poço de arrogância.